Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, mais uma aula aí de matemática. Na aula de hoje, a ideia é a gente trabalhar com as dúvidas, né? Que vocês têm tanto de lista, tanto do CAN, né? Dos dois assuntos, da função exponencial e da função logarítmica. Eu já vi ali no chat, então, que o Alexandre perguntou para a gente fazer uma resolução no CAN daquelas questões do gráfico que tem a linha verde. Sim, Alexandre, podemos, inclusive, começar por aí, tá? Dá para a gente já ir tirando essas dúvidas, resolvendo algumas questões dessa do CAN, e a gente já vai revisando os conteúdos, né? E aí, conforme vocês vão tendo demanda, né, pessoal? Quem está chegando já vai colocando no chat, né? Ah, professor, tem uma dúvida numa lista, tenho uma dúvida desse tipo do CAN. Aí eu vou atendendo vocês conforme vocês vão fazendo uma inscrição ali no chat, combinado? Aí depois das 20h30 ele vai abrir lá no SIGA para avaliação, né? Que vai ficar aberto a semana toda. Só lembra daquele combinado, igual com a prof. Roberta, né? A avaliação, quando vocês entram numa, tem 1h30, depois não precisa fazer as duas no mesmo dia, né? Pode escolher o dia que fica melhor para vocês, mas também depois, quando começa, tem que terminar ela, e depois 1h30, 90 minutos para cada uma, né? 1h30. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente vai começar, então, por enquanto tá tranquilo, prof. Maior dificuldade os gráficos. Beleza. Lista 7 log. Letra A, não consigo resolver. Beleza, Laís, eu vou fazer depois. Então, Professor, recomendações do CAN. Pode falar, Laís. eu ainda não consegui fazer a lista 8. Eu estava resolvendo agora, né? Aí, se o senhor puder fazer um exemplo para depois eu ir me baseando da lista 8 também, fico agradecida. Sim, vai dar para a gente fazer, né? A gente tem 1 hora aí de aula para tirar dúvida, né? Eu só vou começar então. Laís, coloca também ali no chat já para ficar registrado um exemplo da lista 8, tá? Que daí eu vou seguir essa ordem. Vou começar com o Alexandre, né? Daí depois eu vou para a tua dúvida, né? E se alguém vai tendo mais dúvidas, vão se escrevendo e colocando qual que é a questão, qual que é o tipo, né? Aí eu vou atendendo vocês conforme vocês vão colocando ali no chat. Vamos combinar assim? Vou fechar a câmera aqui, gente, e aí nós vamos ficar com a tela maior, né? Vamos parar aqui. Eu vou puxar o CAN, só um minutinho. Pessoal, eu vou compartilhar a tela. Aí eu só vou pedir que alguém que esteja com o áudio me responda aí quando tiver aparecendo. Está ok? Tá. Tá, beleza. Alexandre, né? Tu pediu alguma questão assim envolvendo aquela linha verde, né? Então, vamos começar com essa aqui, né? Tem um caso aí que tem uma linha verde que é para a gente deslocar.
Bom, essa linha verde, ela tem até recebe um nome, né? Uma assíntota, tá? A gente não vai se preocupar tanto com a nomenclatura, mas mais vamos entender como que a gente chega para representar esse gráfico. Então, eu tenho esta equação, y menos 4 log na base 2 de x menos 5, né? Então, eu vou primeiro passo, para a gente poder resolver essa equação, eu vou pegar o 4 que está multiplicando todo o log e vou passar ele dividindo o y. E aí você vai sobrar deste lado um log, abre parênteses, x menos 5, né, na base 2. Então, nesse momento, você tem uma expressão do lado esquerdo, né, e do lado direito o log. Então, para a gente poder aplicar o log, eu preciso lembrar da definição que é a base elevada numa resposta, né, é igual ao que está dentro do parênteses do log. Então, eu não posso levar, né, o 2 elevado na y e deixar o 4 aqui na frente multiplicando, porque a propriedade é somente aplicar quando você tem um log com uma base e alguma coisa entre parênteses, né? Então, se aqui de fora tem uma soma, eu tenho que jogar para o outro lado. Se aqui na frente tem uma soma, joga para o outro lado. Se tem uma multiplicação, joga para o outro lado. Então, eu só posso aplicar definição quando eu tenho alguma coisa nesse sentido, organizado. Agora sim, você vai ter, então, 2 elevado na y dividido por menos 4. Isso vai ser igual ao teu x menos 5. Né? Lembra que o objetivo é isolar o x, então eu já vou passar o 5 agora para o outro lado. Então, eu vou ter 2. Eu posso até colocar o menos para frente, mas posso deixar assim também, y menos 4 em cima, né? Mais 5, né? Tudo isso é o meu x. Então, nesse momento, eu já consigo, né, trabalhar na equação substituindo pontos. Então, eu tenho 2 elevado na y menos 4 mais 5 igual a x. Tudo bem até aí? Lembra que agora eu não enxergo o que vocês estão digitando. Se alguém tiver perguntas, vai lendo para mim, por favor. Ou alguém me responde em áudio que eu posso continuar. Estão perguntando a aula da semana passada que não foi postada no SIGA. Foi uma colega. Mas eu postei no SIGA. Tem debaixo da aula, tem o link, gente. Posso mostrar depois lá, mas só se for um lapso de memória que eu não postei, mas eu acredito que eu postei. Mas se eu não postei, depois eu abro lá e mostro para vocês. Eu posso continuar então o exemplo, ó, porque eu vou ter que apagar aqui, ó, para mim poder. Deixa eu apagar isso aqui. Vou reescrever então o que eu tenho. Dois elevado na y dividido por menos 4 mais 5. Então, dá para a gente escolher um valor agora para o y, né? Então, se eu pegar um y igual a 4, por exemplo, né? Então, quando o meu y é 4, então você vai ter 2, ou vamos pegar menos 4, vamos pegar um negativo aqui. Menos 4, então você 2, menos 4, perdi aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tem que atualizar a página, só um minutinho. Voltou a aparecer para vocês? Sim. Tá? Então, eu estava pensando em escolher um ponto y menos 4, né? Então, se eu escolher o y igual a menos 4, né? Eu vou ter a equação 2 na menos 4 dividido por 4, mais 5
vai ser o meu valor do x. Então, 4, perdão, aqui tem um menos, 4 por 4 vai dar 1, então eu vou ter 2 mais 5 é o meu x. Então, deu x igual a 7, né? Então, isso é importante a gente anotar, ó, que um ponto vai ser quando o x é 7, o y é menos 4. Vamos escolher uns 3 pontos aqui para a gente garantir a questão. Então, eu calculei um ponto. Agora eu vou apagar para fazer outro, pode ser? Deixa eu dar uma olhada aqui nas dicas, ver se eu já tenho mais pontos aqui, ó. Ó, o menos 4 que eu escolhi, o 7, ele já marcou. Agora dá para nós pegar, olhando aqui para a resposta, ó. Na resposta, então, quando eu tenho menos 4, deu 7. Então, esse é um pontinho que eu tenho que marcar, né? Um pontinho. Agora, eu posso voltar lá para a questão, né? Aqui, ó, eu posso também descobrir onde ele corta no eixo do x, né? Que eu posso escolher o y igual a zero, né? Então, se eu coloco que o y é igual a zero, né, eu posso ter esta equação, y igual a zero. Aqui o Kahn fez um pouquinho diferente, ele primeiro, em vez de isolar, ele já atribuiu o y igual a zero, não tem problema. Então, você vai ter zero aqui, aí aplicou a propriedade 2 elevado na zero, é igual a x menos 5, 2 na zero dá 1. Então, 1 mais 5 deu 6. Então, o par ordenado aqui vai ficar 6 para o x, 0 para o y. Então, na hora de eu marcar o gráfico, ó, é 6 para x, 0 para o y. E aqui o Kahn está mostrando como determinar esta reta, né? Dá para nós dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue entender a própria assíntota, né? Então, a partir do gráfico y igual a log de x na base 2, podemos observar que a assíntota vertical de uma função logarítmica ocorre quando o argumento é igual a zero, né? O que é o argumento? É você pegar o que está entre parênteses, né? Então, eu tenho entre parênteses a equação x menos 5 igual a zero, né? X menos 5 e eu igualo a zero. Então, se eu igualar a zero, né, o meu x é 5. E aí, então, essa reta vai ser no próprio 5. Então, dá para trazer a reta aqui. Acho que essa maneira é talvez mais fácil do que a gente atribuir pontos, né? Eu pego o que está entre parênteses, igual a zero, e daí você vai deslocar essa linha verde, esta reta, que é chamada, então, uma assíntota, uma linha pontilhada onde não existe o gráfico. Deixa eu voltar agora, vou deixar aqui para vocês dar mais uma olhada. E deixa eu voltar lá ver o que vocês estão escrevendo. Pessoal, sobre o gráfico ali da assíntota. Alguma dúvida? Deu para clarear um pouquinho ali do gráfico, Alexandre? Igual a zero e isola o y. Isso. Pessoal, sobre o cigarro, realmente, olha, o professor esqueceu de postar a aula. Vocês me desculpem, mas eu achei que tinha postado a aula da semana passada, o vídeo. Não sei que esse siga sumiu, mas eu acho que eu posso ter esquecido. Ele estava dando esses dias uns problemas, uns colegas reclamaram de sumir coisa, mas posso também ter esquecido. Então eu vou olhar depois da aula e já vou postar a aula, tá, gente? Depois que terminar a aula nossa aqui, eu já coloco o link lá porque eu gravei, tá?
Alexandre, tu que tinha me perguntado, é mais ou menos isso do CAN? Dioneia, vamos ver. Não entendi a parte do x. Quando igualar a zero. Tá, Dioneia, vamos lá. Vamos voltar lá para o CAN, pode ser? Beleza. Ah, a prof. Roberto também colocou que postou material e também desapareceu. Então pode ser que foi isso, Roberto, porque eu realmente tinha certeza que eu sempre no outro dia coloco. Pode ter dado uma falhada aí, mas a gente bota de novo. Eu vou responder a pergunta então de Dioneia, ó. Eu vou voltar lá para o CAN, tá? Deixa eu compartilhar de novo com vocês o CAN. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá aparecendo a tela do CAN? Sim. Tá. Então, ó, quando eu tenho a função ali no caso, ó, menos 4 log x menos 5 na base 2, eu posso pegar o que está aqui dentro do parênteses, que é a parte do log, e igualar a zero. Quando eu faço essa equação, eu descubro aonde que eu vou levar a reta verde. Então, basta eu fazer x igual, estava menos 5, vai para o outro lado, mais 5. Isso chama-se também assíntota da função. Vamos olhar aqui mais um exemplo, ó, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais um aqui bom para nós ver. Deixa eu achar um parecido com esse. Só tá um menos 5. Ó, por exemplo, esse outro exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ali eu tenho menos x mais 1 tá dentro do parênteses. Então, eu vou igualar isso a zero. Então, eu deixo o 1 aqui e o menos x eu para o outro lado positivo. Então, x igual a 1 vai ser essa reta verde, que é chamada da assíntota da função. Vamos parar aqui. Só isso aí, Jéssica. Gente, mais alguma questão do CAN, senão a gente vai puxar as listas. Tem mais alguma do CAN? Que daí aproveitamos que eu estou com o CAN aberto. Se tem alguma dúvida ainda do Khan Academy? Senão a gente vai para as colegas que tinham perguntado umas dúvidas das listas de exercício. Patrícia, vamos ver. Tem uma questão 4 log na base 2 de x mais 6 menos 8. Sim, vamos fazer, vamos achar isso aí. Ó, y igual a 4 log x mais 6, base 2, aí tem um menos 8. Não consigo fazer os exercícios do CAN. Ainda poderemos fazer Não consegui fazer os exercícios do CAN. Ainda poderemos fazer após esta aula, né? Wagner, na verdade, poder fazer, vocês vão poder fazer sempre, né? Mas eu fechei as notas do CAN, tá? Eu fechei já, lancei no SIGA as notas do CAN,
por causa para vocês também, e para mim e a prof. Roberta, não ficar com muita coisa para a gente olhar até a próxima semana, que dá bastante trabalho, né? Então, se vocês olhar lá no SIGA, já está computada a nota dos 10 pontos do CAM, tá? Então, é importante sim vocês fazer, eu acho, né, para aprender, né? Mas em relação à avaliação, o combinado era até ontem à noite, né? Até ontem à meia-noite. Eu vou voltar para essa questão, deixa eu ver, a Patrícia voltou? Tinha caído. Ô, professor, o senhor pode me dizer depois a nota que estava no cigarro? Sim, sim, Juliano, posso falar sim. Aham. Vamos voltar lá para o CAM, então. Deixa eu voltar lá procurar a questão que a colega pediu. Deixa eu achar. Só estou procurando a questão que a colega pediu para ficar mais fácil. É 4 log de x mais 6 menos 8. Aham. Pessoal, eu vi que alguns. Só confere se está aparecendo. Tá aparecendo. Tá, beleza. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente poderia trabalhar nessa questão, né, é levar o 8 para o outro lado, depois dividir o 4, né, e isolar ela. Também dá, né, se a gente olhar pelas próprias dicas do CAM, já ir substituindo alguns valores, né? Então, o que que o CAM mostra para nós aqui? Ah, se você escolher o valor zero para y, né? Então, uma das estratégias que até a gente tinha trabalhado é escolher os valores, né? Eu vi que alguém colocou, ah, professor, não tinha falado da assíntota. Realmente, eu não tinha falado dessa definição da assíntota. Mas o que que eu mostrei para vocês nos exemplos em aula é que se você escolhesse 5 pontos próximos aonde o gráfico estava, você ia conseguir fazer, né? Então, se vocês calculassem 5 pontos, né, próximos ali onde ele vai cortar, né, então a gente poderia até fazer essa estratégia aqui, sem descobrir que o x mais 6 igual a zero, né, é uma assíntota. Dá para a gente resolver o problema sem usar essa definição, através da atribuição de substituição de pontos, né? Eu, inclusive, fiz alguns testes com 3 pontos, já dava para a gente resolver, tá? Dava para a gente marcar o gráfico sem ter esse conhecimento de isolar. Então, vamos tentar fazer isso nessa equação. Então, se eu escolher o y igual a zero, que a gente tinha trabalhado bastante, vamos ver onde que vai cortar o eixo do x? Bom, copia a equação, substitui o y igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer agora nessa equação? Tem menos 8, vai para o outro lado mais 8. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, então 8 por 4, 2. Então, eu tenho 2 igual a log de x mais 6 na base 2. Nesse momento, você tem o log sozinho, tem um número, né? Eu tenho aqui uma expressão que você pode aplicar a propriedade dos logaritmos. Então, vai ficar 2 elevado na 2 é igual a x mais 6. Então, 2 elevado na 2 é 4. Então, 4 é igual a x mais 6. Então, 4, isolando o x, passa o 6 para o outro lado negativo, deu menos 2. Então, com isso, eu tenho um ponto que, quando o y é zero, o meu x é menos 2. Então, o y é igual a zero, o x é menos 2. Dá para até reescrever esse par ordenado como menos 2 e 0. Então, eu já sei lá na curva, né, na linha do gráfico, que ele vai cruzar no menos 2 para o x, 0 para o y. Qual outro ponto que eu posso escolher, né? Então, você pode escolher um outro ponto, né? Ah, por exemplo, aqui o CAM escolheu pegar o x igual a 2.
Precisa ser o x igual a 2? Não, né? Você pode trabalhar com outro ponto, né? Escolhendo o y, né? Eu até mostrei para vocês muitas vezes escolher o y, né? Então, se eu fizer virada essa questão aqui, ó, vou pegar, tá aqui anotado, ó, vamos pegar aqui, vou desenhar ela que eu escolheria o y, tá? Ou 4 ou 5, tanto faz, né? Então, se eu colocar o y igual a 5, você vai ficar com 4 log x mais 6 na base 2, e aqui está o menos 8, né? Então, vou pegar o 5 primeiro, vamos resolver aqui que eu tenho um menos 8 subtraindo, então vou passar o 8 para o outro lado como mais, igual ao log de x mais 6, base 2. Então, 8 mais 5, 13. 13 é igual a log... Opa, agora tem um 4 aqui na frente que o professor esqueceu. Vou passar um 4 aqui dividindo x mais 6 na base 2. Então, 13 dividido por 4, vamos ver se vai... Não vai dar certo. Dá 3,25, até deu o número inteiro. 3,25 é igual... Então, log x mais 6 na base 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 elevado na 3,25. E aí já vou passar o 6 para o outro lado negativo, que vai ser o valor do x. Vamos tentar resolver isso na calculadora. Ó. 2 elevado na 3,25 menos 6. 3,51. 3,51. Bah, não fechou, né? Vamos ver se o professor esqueceu alguma coisa. 4 log x mais 6, base 2, menos 8. Se eu escolher o y igual... Ah, não fechou não. Perdão, né? O professor está olhando o gráfico original. Não, tá certo, não tem erro na conta. Vamos só escrever aqui. X igual a... Acho que tá certo. 351 alguma coisa. Deixa eu voltar aqui para as dicas. Não, ele achou que o x deu... Ah, não, é que o gráfico aqui foi feito diferente. Foi escolhido o x2 e achou o y4, tá? Perdão. Mas não tem problema, né? Ó, eu já achei mais um ponto, tá? Mais ou menos, eu vou anotar esse ponto, ó. Quando o x é 351, alguma coisa, é só para ter aproximado esse aqui, tá? Esse aqui a gente não precisa ter exato, vou mostrar por quê. O meu y é 5. E assim, ó, gente, eu posso pegar, ó, vou apagar aqui embaixo. Eu posso pegar outros pontos, tá? Deixa eu pegar e apagar aqui. Vamos escolher agora aqui o y4, que a gente usou bastante, o próprio 4. Então, quando o y for 4, eu vou fazer 4 mais 8 primeiro. 4 log. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me respondem em áudio agora, por favor, que eu não estou vendo o chat, tá? Base 2. 4 mais 8, 12, né? E aí eu vou dividir 12 por 4. E ainda eu fico, então, com log na base 2 de x mais 6. 12 por 4 vai dar 3. Então, eu vou ter 2 elevado na 3, menos 6 é o meu x. Então, 2 na 3 dá 8. 8 menos 6 deu 2.
Então, com isso, eu tenho mais um ponto. Eu tenho 2 para o x e 4 para o y. Recapitulando. Então, a partir da equação, eu peguei 3 pontos. Eu escolhi o y igual a 0, achei que era menos 2 o x. Escolhi o y igual a 5, achei o x3 5,1. Escolhi o y igual a 4, achei o x igual a 2. Então, com esses 3 pontos, eu poderia... Porque aqui eu não consigo movimentar, porque eu estou numa função aqui de olhar o gráfico, né? Então, se eu pegasse, né, por exemplo, ali os pontos, eu peguei 0 para o y e o x deu menos 2, então está aqui o ponto. Depois eu escolhi o ponto 5, e aí eu fui até 3 alguma coisa, ó. Foi 5, 2, 3 e pouquinho, ó, 3 na metade, ó, 3,5. Então, eu marcaria aqui o ponto, tá? Aí eu peguei o 4. Então, eu peguei o 4 e liguei pontilhado até o 2, ó. Então, eu teria 3 pontos. Quando você faz essa marcação dos 3 pontos, essa curva aqui, ó, já ia ficar próxima. Já ia ficar desta forma. O que teria que fazer realmente era clicar aí nesta reta, porque conforme tu deixava essa reta, você não conseguia marcar os pontos, né? Mas isso, mexendo no gráfico, acho que daria para também tentar ir descobrindo isso, né? E claro que, usando o recurso da ajuda, também daria para descobrir, né, que daria para achar essa linha reta verde. Vamos parar aqui. Então, com isso, eu fiz mais uma. Tem mais uma colega colocou do CAN, ó. 20 horas, boa ideia. Acho que agora nós poderíamos ir para as listas, para deixar mais ou menos a metade da aula. Todos estão de acordo? A metade da aula ficou no CAN, agora a outra metade a gente vai para as listas, tá? Alguém pediu quantos por cento valia a nota do CAN, né? A nota do CAN como um todo vai valer 20%, porque as duas vai ter prova 1 e prova 2 da prof. Roberta, 20 e 20, o CAN 20, e agora vocês vão ter mais duas atividades de 10. Então, tudo vão ser 5 atividades, né? Isso mostra 20% vai ser o CAN dos 100%. Listas, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Gente, se eu me perder alguma dúvida aí que ficou aberto, me pergunta de novo, que hoje teve bastante interação, mas era bem no comecinho da aula. Eu tenho aqui para mim olhar, ó. Listas, letra A, lista 7, log. A Laís perdeu. Então, lista 7, letra A, e depois um exemplo da lista 8. Lista 8, um exemplo. Então, vamos começar com essas que eu tenho anotado, e daí, se alguém tiver mais perguntas, vai fazendo, tá? Vou carregar aqui a lista. E, professor, depois dessa, o senhor podia fazer da lista 6 qualquer uma. Tá, joia, Juliano. Lista 6 também um exemplo. Pode ser sim. Então, vamos dar uma revisada, uma de cada, aí que a gente consegue trabalhar legal. Dar uma revisada para cada um. Temática básica, listas. Vamos puxar aqui as 7 letra A, depois uma da 8 e uma da 6. Então, aqui a questão dos log, né? Então, ali a primeira questão tem um exemplo de uma raiz, né? Então, nós temos que resolver primeiro, né, que esta questão aí tem que aplicar a definição, né? Então, eu vou pegar minha base, é a raiz de 8, que é o meu A, vou elevar ela no y, e isso vai ser igual ao valor 4. Tá? Então, o primeiro passo para resolver esta raiz quadrada de 8, como ela não é uma raiz exata, eu tenho que tirar ela da linguagem de raiz. Então, eu tenho que lembrar que em cima do 8 tem o 1 invisível,
E também eu tenho que lembrar que o índice é um 2, né? Que o índice é um 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter 8 elevado na 1 meio. Deixa eu voltar esse 1 meio mais para cima. 8 elevado na 1 sobre 2. Tudo isso na y. É igual a 4. Agora, para mim cortar isso, ó, eu tenho 8 e 4. Qual que é a base que eu tenho que deixar aqui? 2, né? Tem que deixar na base 2. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 na 3, que vai estar elevado na 1 meio vezes y ainda, né? Vamos deixar tudo assim, ó. 1 meio, temos mais um parênteses aqui, y, e aqui eu tenho 2 na 2. Então, eu tenho que aplicar agora a definição, né? Simplificar isso aí, ó, por 2 e por 2. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1 vezes y, 3y, tudo sobre 2. E nesse lado eu também tenho um 2. Então, esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 3y igual 2 vezes 2, 4. Agora, o 3 passa dividindo. Então, eu tenho a resposta 4/3. Jéssica perguntou, professor, não dá para fazer direto na calculadora? Até pode, né? Você aplicar na calculadora ali, resolver a raiz quadrada de 8, né? E tentar na potência. Só o que tem que cuidar é que aqui, na verdade, a gente está mostrando para aplicar a definição, né? E o log, né, na calculadora, a gente não acha ele direto, né, quando a base não é 10, né? Lembra que a calculadora tem o log na base 10, e se não tiver base 10, vocês vão ter que fazer uma mudança de base, né? Que daí complica um pouquinho. E tem que aplicar as propriedades, né? E a gente acabou nem estudando muitas propriedades agora por causa do tempo. Mais uma dessas, ó, os colegas estão pedindo mais uma dessas. Aí nessa lista tem uma que o log é 0,001. O senhor poderia fazer essa também? Do 00064, acho, né? Ou não, tem 001 Isso, também. é essa daí mesmo, eu falei errado. A resposta está como -6, eu não consegui essa também. Do 00064? Isso. Tá, vamos lá, vou apagar aqui, ó. E essa foi alguém pediu, acho que essa também antes. Tá, beleza, acho que é a Laís mesmo que tinha pedido. Então, nós temos log de 00064 na base 5, né? Então, o primeiro passo que tem que fazer é colocar isso aqui num y, né? Então, eu tenho 5, a base, elevado no y, que é igual a 0,0012344. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 64. Né? Então, o que eu tenho que pensar assim? Como que eu vou transformar isso aqui numa mesma base? Eu tenho base 5 e aqui um múltiplo de 64. Né? Então, uma das maneiras que dá para resolver é reescrever todo esse número como sendo 64 dividido por, agora quantas vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, me parece. Alguém confere se o professor está fazendo certos zeros? Dá para nós testar aí. 5, professor, 5 zeros. 5? Vamos testar 64 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. A Rosângela disse. 0. Mas aí falta 1, Rosângela. Acho que é 6 mesmo, ó. 64 dividido por 3, 4, 5.
6 zeros. Tem 4 depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Eu conferi, deu 6. Isso? Peguem a calculadora e dá uma Isso, testada. 6. É 6, né? Tem que depois do 6 tem que contar o 4, né? Aí, o que eu tenho agora? Tentar simplificar esse número aí. 60, esse valor grande ali que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se dá para dividir por 64. Dá para dividir por 64, ó. Se eu simplificar essa fração por 64, vai ficar 1 em cima e embaixo 15.625. Agora, 15.625 é múltiplo de 5? Sim, né? Então, eu posso reescrever esses 15.000, né, numa base de 5. Vamos ver, 5 elevado na quanto que dá 15.000. Professor, antes do senhor avançar, pode falar ali como é que o senhor fez para tirar o 0,00064? Sim, Juliano, eu peguei e desloquei a vírgula, né? Eu tinha 0,000, 4 zeros tinha ali o 64, né? Então eu desloquei a vírgula para a direita, né? E eu contei que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula para ficar só o 64 tem 6 casas. Aí eu dividi por um número que tem 6 zeros. Aí o 64 dividido ali, que dá 1 milhão, vai dar 0,00064. Faltou um zero eu falar. Daí o senhor fez esse 1 milhão dividido por 64, isso? E isso para simplificar a fração, dividir 64 em cima, 64 embaixo, e eu vi que isso vai dar 15.625, 5 na 6, né? Já vou pegar esse 5 na 6 e vou jogar para cima, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse 1 sobre 5 na 6 embaixo, né? Só que eu tenho que ter 6 e 6, 5 e 5 para poder simplificar, perdão, né? Então, eu vou cortar aqui o 5 com o 5, né? Então, o meu y vai ser igual a 6. Perdão, menos 6. Né? Menos 6. Faz a K, por favor, professor. Tá, posso fazer a K ainda. E daí depois vamos lá para as outras listas para dar tempo, tá? Vou apagar aqui, então. Vamos ver a letra K. Raiz quadrada, raiz quinta, né, de 2. Vou elevar tudo na y, igual aqui a 128. Então, eu tenho base 2 e base 2, né? Então, eu vou ter 2 elevado na 1 quinto, que multiplica y. E no outro lado, 128 é a mesma coisa que 2 na quanto? 2 na 7, ó. 2 na 7, eu vou cortar os 2. E vou ficar com 1 quinto de y, ou y sobre 5, igual a 7. O 5 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 5 vezes 7, 35. Com isso, agora vamos puxar lá um pouquinho na lista 6. O Juliano até tinha me perguntado essa semana, né, que ele tinha dúvida na 6. Vamos fazer uma da 6, depois eu vou para 8, tá? Vamos dar uma pulada aí. Vamos carregar aqui a apresentação, vamos puxar lá uma da lista 6, uma de cada agora, uma da 6 e uma da 8, dá para nós terminar daí. Lista 6 é as aplicações da função exponencial, que são os probleminhas, né?
Deixa eu voltar aqui. Mais um pouquinho. Deixa eu vou pegar uma. Vou escolher uma, tá, Juliana? Escolher uma número aí para que eu acho que é importante dar uma revisada. Opa, pulei demais aqui. Interessante, interessante. Tá, vou trabalhar com a número 9, tá? Escolhi a número 9, que é uma questão bem boa. Ó, a 9 diz assim, ó, num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada pela função Q de T, que é igual a Q0 vezes 2 elevado na menos 0,1 T, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório e Q de T a quantidade de água no reservatório após T meses. A pergunta é, em quantos meses? Então, se a pergunta é em quantos meses, quero descobrir nessa questão qual é o valor do T. O valor do T. A quantidade de água do reservatório vai se reduzir à metade. Então, eu tenho o seguinte, ó, que a quantidade inicial de água é representada por Q0. Então, como que eu posso representar a metade de alguma coisa que eu não sei quanto que é, né? Então, quando eu falo a metade de algo, o que vem em mente? É dividido por quanto? X sobre 2? Isso, eu posso colocar uma letra x sobre 2, né? Ou qualquer coisa dividido por 2. Então, Juliana, nesse problema, a equação dizia que a quantidade inicial era Q0. Então, o que eu vou sugerir é no lugar, na primeira equação, na primeira linha, eu vou colocar Q0 por 2, ó. Quantidade inicial por 2, Q0 por 2. Aí vai ficar a quantidade inicial. Claro que essa quantidade inicial poderia ser representada também pela letra x, né? Mas o problema é que dizia Q0, tá? Então eu vou pegar a equação e vou trocar no lugar do Q, vou colocar Q0 por 2, porque representa a metade. O Q0 eu vou copiar, e aí eu vou colocar 2 na menos 0,1t, né? 0,1 elevado na t, 2 elevado na 0,1t negativo. Agora o que a gente faz? Eu simplifico esse Q0. Essa quantidade inicial de um lado, quantidade inicial do outro, é como se eu fosse cortar um x com um x, né? Daí vai ficar de um lado 1 meio, né? Um lado da equação eu vou ter 1 sobre 2, e do outro lado eu vou ter 2 elevado na menos 0,1t. Agora, como que eu vou deixar isso aqui na mesma base? Eu tenho 1 meio e 2 elevado na menos 0,1t. É só eu inverter 1 meio e escrever isso como 2 na menos 1. E no outro lado eu vou ter 2 na menos 0,1t. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que simplificar o 2 como 2 e vai ficar de um lado 1 negativo igual a 0,1t negativo. Tenho que isolar o t, então vai ficar 1 dividido por 0,1, né? Aqui já poderia multiplicar toda a equação por menos 1, né? Porque eu tinha menos 1 igual a menos 0,1t, né? Se eu multiplicar essa linha por menos 1, eu vou ter 1 e 0,1 positivo, e aí eu divido 1 por 0,1. Então, quando eu divido 1 por 0,1, eu tenho que o meu t vale 10. Então, essa é uma questão aí bem bacana de aplicação, que eu tenho uma equação, né? Quando fala, vai reduzir a metade, divide por 2. Vai quadriplicar, então vai por 4. Vai triplicar por 3, né? Assim, conforme for o que vai pedindo, né? Então, essa é uma questão até um pouquinho diferente, que ela te dá uma letra, né? Não te dá essa quantidade.
Agora, é claro, dá para resolver essa questão também de uma outra forma, que vai chegar nessa quase a mesma resolução, mas na introdução, né, se alguém tem, professor, mas eu tenho dificuldade de enxergar, de colocar letras, né? Tudo bem. Então, o que você pode fazer quando não tem definido um valor? Você escolhe, a quantidade inicial eu vou escolher que era 10. Aí reduziu a metade e coloca 5. Né? A quantidade inicial era 20. Aí reduziu a metade e virou 10. Né? Então, você poderia também atribuir um valor para essa metade, né? E aí tentar deixar isso na base 2. Né? Talvez conforme... Mas como ele vai reduzir a metade, sempre você vai conseguir acabar passando, dividindo e chegando, simplificando, vai sempre chegar no meio, porque vai ficar na metade. Né? Então, essa é uma outra estratégia para resolver essa questão. Juliano, mais ou menos, gostaria que o professor repetisse. Não, o senhor deu para entender. Bem tranquilo. Então, beleza. Então, pessoal, tenho 9 minutinhos ainda, eu vou puxar uma agora lá da lista 8 para tentar atender todo mundo, tá? Vamos carregar aqui a lista 8. A questão da lista 8 era do gráfico, né? Represente o gráfico das funções. Então, eu tenho na letra A, log de x na base 2. Então, para resolver esse Passa tipo... mais difícil, professor. Não é essa. Então, escolha qual mais difícil. Eu não resolvi nenhuma ainda. Mais difícil, por favor. Eu ia pegar a primeira. Qual que você acha que é mais difícil dessas? São todas bem fáceis essas. Essas que tem a fração, pode ser a letra B ou a letra D? A B, ó. Mais uma colega pediu a B, ó. 1/3 elevado, então, na y é igual a x menos 2. 1/3 elevado na y é igual a x menos 2. Vou pegar o menos 2 e levar para o outro lado. Então, eu vou ter 1/3 elevado na y mais 2 é igual ao x. Né? O que eu tenho que fazer nesse tipo de questão é pegar uma tabelinha, né? Escolher os valores da tabelinha para o y. Eu tenho x e eu tenho y. A gente tinha acordado mais ou menos pegar os valores próximos da origem. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Essa é a primeira metodologia. Então, se eu escolher agora o y menos 2, né? Vamos jogar aqui para baixo, ó. Se o meu y for menos 2, eu vou ficar com 1/3 na menos 2 mais 2. Então, 1/3 na menos 2 é jogar o 3 para cima, é como se fosse 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Mais 2, 11. Né? Então, quando o y é menos 2, o x é 11. Agora, o que eu posso pegar? O menos 1. 1/3 na menos 1. Então, eu tenho 1/3 na menos 1 mais 2. Então, 1/3 na menos 1 é 3 mais 2. Então, 3 mais 2 é 5. Deixa eu voltar para cima. Então, quando o y é menos 1, o x é 5. Quando o y for 0, vamos trocar aqui de cor, y igual a 0.
Então, se o y é zero, vai ficar 1/3 elevado na zero mais 2. A Daniele perguntou se a prova vai ser semelhante às listas. Sim, é semelhante às listas. 1/3 elevado na zero, todo número na zero é 1. 1 mais 2, 3. Né? E daria para nós continuar fazendo mais o 1 e o 2, né? Então ficaria 1/3 mais 2, né? Daria para até colocar isso aí já aproximado em fração, ó. 1 dividido por 3, mais 2, 2,33. Vou colocar aqui em decimal para ficar mais ou menos aproximado. E depois 1/3 ao quadrado vai ficar 1/9. Mais 2, então 2,11. Ó. Então, com esses pontos aqui, eu consigo fazer o gráfico. Ó. Vou tentar visualizar eles no próprio gráfico da letra A. Nem lembro qual era essa, na B? Era a B. Então, tá aqui a B. Ó. Vamos tentar olhar aqui. Aqui, ó, vai conseguir ver bem certinho os pontos que eu calculei. Vamos pegar aqui outra cor verde. Não, vou botar de rosa, que fica bem forte. Vermelho, vermelho fica forte. Peguei o menos 2. Então, o menos 2 para o y vai dar uma linha pontilhada até o 11. Bem certinho aqui está o ponto, ó. O menos 1 do y vai dar uma linha pontilhada até o 5, tá aqui. O 0 ficou em cima do 3, tá aqui. O 1 ficou 2,33, mais ou menos aqui. O 2, 2,11, tá aqui, ó. Então, perceba que nesses exemplos aqui eu nem ensinei para vocês que tem uma reta que é assíntota, né? Então, a partir de hoje, vocês até viram lá no exercício do CAM, se eu isolar x menos 2 igual a 0, né? Só para completar, o x dá 2, ó. Então, aqui no 2 vai ter uma linha imaginária que a gente chama de assíntota, onde esse gráfico vai tangenciar, né? Não vai passar para o outro lado. Bom, pessoal, então com isso a gente acabou aí resolvendo um exemplo aí do gráfico, um exemplo do 8, da 7, o resto da aula foi para o CAM, né? E aí agora, não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida assim mais pontual ainda, ou se alguma pergunta que vocês já fizeram. Professor, o senhor poderia explicar lá das funções exponenciais a definição de raiz e imagem? Ah, de domínio e imagem? Sim, Isso, sim. tem uma questão lá na lista 5, que é a questão 12, que fala para determinar a raiz e a imagem da função que tem lá. E daí, tipo assim, eu fiz os pontos, só não entendia o que seria raiz e imagem. Ah, a raiz, Juliano, é para ser aonde corta o eixo X. Quando pede determinar a raiz, é só descobrir onde que corta o eixo X. Aí eu calculo para um ponto só. É, tipo assim, tu quer descobrir onde corta o X, tu escolhe o Y igual a 0, né? Então, se eu já pedir a raiz, eu só faço y igual a 0, que eu já acho a raiz. E daí, Isso, se for a imagem, eu faço x igual a 0 e acho o y. Não, não. A raiz, Juliano, é onde corta o eixo X, tá? A imagem, aí tem que olhar no gráfico, tipo, no desenho do gráfico, olhando para o eixo do Y daí, por exemplo, né, o exponencial, muitas das funções na exponencial, ela vai crescer acima do eixo X. Então, a grande maioria, a sua imagem vai ser valores maior que 0, valores positivos, a imagem, né, porque ela vai sempre quase não cortar para baixo do eixo do X. Mas é do eixo do X, isso que daí a partir do eixo do X para cima ficam os números positivos, né? Pode repetir, professor? Cortou ali a chamada. Sim, a imagem sempre você vai olhar via gráfico pelo eixo do Y, né? Então, a maioria dos gráficos da função exponencial
né, ela está crescendo ou decrescendo acima do zero, né? Se tu pensar uma linha pontilhada no eixo do X, né, que divide ali o 0, 0, então valores positivos, mas sempre em relação ao eixo do Y, né? A imagem é fazer uma leitura de aonde está a linha no gráfico, né? Então, se a linha está começando do 0, no 1, 2, 3, 4 para cima, então a imagem é os reais positivos, né? Ou seja, os valores positivos ali do eixo do Y, né? Visualmente no gráfico, né? Ou, né, por exemplo, se o gráfico começa lá no -1, então a partir do -1, né, até o infinito, né? Só é realmente a imagem é assim mais, Juliano, graficamente que a gente consegue ter a percepção. Então, pensar na leitura do gráfico, né, onde ele está crescendo, né, e aí que tu consegue tirar a imagem. Entendido, valeu. Disso. Então, lembra-se, a imagem é um conjunto de valores, pensa assim, né? E a raiz, não, a raiz é só um ponto onde corta o gráfico. Daniele, o cálculo para descobrir essa linha, sempre me perco nessa parte. Estava falando dessa linha ali do que eu botei aqui em verde do 2? Isso, tá. É claro, isso aqui mais é lá para o Can, né? Para esses meus exercícios, perceba que a linha ela surge naturalmente, né? Então, mas é você pegar dentro do parênteses aqui, ó, x menos 2 igual a zero. Então, só isolar o x. Ó, então tá, menos 2, ele vai para o outro lado, mais 2. Vamos olhar mais uma aqui, ó. 2x mais 5. Então, tu tem 2x mais 5. Se tu igualar isso aqui a zero, o 5 vai ficar negativo, né? Ó. Menos 5. Então, o teu x vai ficar menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2, 2,5. Ó. Se tu pegar essa linha aqui, ó, vai dar... Ah, perdão, aqui eu fiz uma bagunça. Vamos pegar uma linha aqui, ó. Botar em verde. Ó, mais ou menos aqui vai estar a linha, né? Só tinha que ser retinha, né? Pessoal, então seria isso para a aula de hoje, a 20h33, para nós não avançar muito ali quem quer fazer as atividades, né? Ou depois vocês também vão ter aula. Gostaria de agradecer muito aí a participação, a presença de vocês. As dúvidas são bem importantes para ir clareando as ideias. Então, agora nessa semana, então, o que eu gostaria que vocês então se dedicassem lá na avaliação, né? Tira um minuto que vocês consigam fazer a listinha de exercício, né? Trabalham lá, não pensem como uma prova, né? Mas é uma avaliação para ver o que vocês conseguiram, né? Trabalhar aí até esse momento, né? Então, vocês vão ter mais esses dois questionários para fazer até domingo à meia-noite, e daí na segunda-feira eu já fecho as notas de vocês, tá? Para se alguém ainda não atingiu o 7, que faltar um pouquinho, né? Então vocês vão poder fazer mais uma avaliação, que é o exame. Mas eu vou falar de exame só na próxima semana, tá? Então, a atividade de vocês é fazer uma boa avaliação, um bom trabalho ali, vocês têm possibilidade de consulta, de calculadora, né? Se dediquem bem, né? E aí depois a gente conversa na próxima semana para tirar algumas dúvidas que ficaram. Como será dividido as notas, Daniele? As notas são a prova 1 e a prova 2, que você já tem lá no Siga com a Prof. Roberta, a nota do CAN, e agora mais 2 questionários. Questionário, vamos imaginar, a prova 3 e 4. Então vão ter 5 notas lá no Siga A, tá? Questionário 1, questionário 2, agora mais 2. São 5 questões só, Wagner, para cada questionário, tá? 5 questões,
90 minutos cada. 1h30 para cada. Boa noite, pessoal. Uma boa semana e uma boa prova. O senhor pode me passar as minhas notas do CAN aqui pela chamada mesmo? Sim, posso. Só um pouquinho, Juliano. Eu já vou olhar direto no SIGA aqui. Eu sei que o SIGA não é acessível, né? Mas se tu conseguir também, Juliana, que alguém te ajude a entrar dentro do SIGA, tipo, tu vai entrar nas matérias, tem sempre ter a possibilidade de ver notas, mas só tenho que lembrar, acho que tu tem que ir em aluno ver notas, tá? Eu vou falar para ti só um minutinho aqui que eu já te falo. Professor, só uma pergunta. Quantas Pode. tentativas a prova? A prova é uma tentativa. Entrei e tem que responder. Isso, Tá. isso. Você programa quando tu vai ter um tempo de fazer 90 minutos, 1h30. Não vai precisar isso, Verônica. 1 hora, até acho que menos vocês vão fazer, porque são só 5 perguntas, né? Mas você concentra, né, para fazer as 5 de uma vez só. Daí depois o outro questionário é a mesma coisa. Então tá. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, Daniele, é isso que eu falei, ó. A da prof. Roberta foi a prova 1 e a prova 2, dois questionários que vão ser 10 e 10. O Khan Academy, que é meu e da prof. Roberta junto, e de mais duas provas agora, dois questionários. Então, é dois questionários meu, dois questionários da prof. Roberta e mais o Khan. Então, dá bem certinho metade e metade. Beleza. Eu estava entrando aqui, já vou falar a nota, Juliana, não esqueci de você, só um pouquinho. Do Khan ficou 9,9, Juliana. 9,9. Certo, então, professor. Muito obrigado. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até mais. Até mais.